Muito boa noite. Que a doce paz do Mestre Jesus continue em nossos corações e possa nos iluminar e que nós possamos saber aproveitar dessa luz. Dando continuidade do Evangelho de Mateus, capítulo 18, vamos finalizar esse capítulo com a parábola do devedor implacável. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar as contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este com que pagar, o Senhor ordenou que o vendesse, juntamente com a mulher e os filhos e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas, quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão e, a sufocá-lo e a insistir, porque lhe devia 100 denários, e agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: paga-me o que deves. O companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes, retirou-se e mandou-lo lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os companheiros de serviço o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe de tudo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida porque me rogaste. Não devias também tu ter compaixão de teu companheiro como eu tive compaixão de ti? Assim, encolarizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Essa é uma parábola daquelas muito famosas, bastante, como dizer, problemática, não questionável, porque dá razão a várias, a múltiplas interpretações. Interpretações muito pessoais, porque, na realidade, cada um tem um próprio entendimento, muitas vezes até momentâneo, porque tem momentos que a gente fica um pouco mais boazinho, ou mais inocente, vamos se dizer, né? E muitas vezes fica questionando o que Jesus falou primeiro, e também, né, questionando o que aquele rei fez. Porque é aquele famoso ditado, né, que diz que um rei foi questionado a respeito de uma queixa, né, de uma pessoa que foi furtada, foi assim ludibriada de uma outra pessoa. E falou: não, tudo bem, você está certo, então eu vou mandar para a cadeia quem te roubou. Só que o ladrão falou: não, mas eu estava roubando porque eu estava com fome. Aí o rei falou: então também você tem razão, então eu vou perdoar você. Aí chegou a mulher e falou para ele: olha, mas você está dando razão tanto a um como ao outro. Aí o rei falou: também você tem razão. Então, quero dizer, aquele ditado: existe uma verdade que é a tua, existe uma verdade que é a outra, e tem uma terceira verdade, que é a verdadeira.
Isso quer dizer, sempre no ponto de vista de cada um, que todos nós podemos ter, sempre em vários momentos. Tá? Então aqui temos a primeira questão, que Jesus, que está dizendo isso, que está fazendo uma comparação. Então Jesus não está dizendo, aconteceu que... Não, ele está dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu. Então quer dizer, aconteceu de verdade essa coisa aqui, ou é apenas uma comparação, quer dizer, um símbolo que Jesus quer colocar para nós. Então Jesus vai fazer uma comparação com uma questão material que nós podemos entender. Quer dizer, é um rei, que na época existia muito disso, não? Em todas as civilizações, em todas as culturas, o rei também era um juiz. Tanto é que nós temos o famoso Código de Hammurabi, não? Que fala que o primeiro código de justiça, mas era de um rei. Então não era como hoje em dia, que tem um departamento de justiça, tem um juiz, tem um advogado e assim por diante. Naquela época era o rei. Aí esse rei está vendo que tem um servo dele, podemos dizer que fosse um funcionário dele, que estava lhe devendo. Estava lhe devendo uma quantia, que aqui Jesus está falando de 10 mil talentos. 10 mil talentos são toneladas de ouro. Então é uma quantia que nós podemos entender simbólica de Jesus. Porque, vamos pensar, como é que o rei iria a emprestar uma quantia assim absurda por um servo, por um funcionário? Está difícil de entender. Tanto é que depois esse mesmo funcionário, ele emprestou uma quantia ridícula, porque era 100 denários, que era muito pouco, a um outro, e mesmo assim o outro não tinha como pagar, e mesmo assim o funcionário iria colocar ele na cadeia. Está difícil para entender isso. Isso, se nós vamos pegar na letra. Então tem outra situação. O primeiro servo, que estava devendo essa quantia absurda, ele foi rogando ao Senhor, ao rei, que o perdoasse. E o rei o perdoou. Como dizer? Mas, na realidade, o servo não estava nem dizendo de ser perdoado, mas apenas de ter o tempo para pagar essa quantia. Mas o rei fez 880. Ou me paga ou não me paga nada. Quero dizer, não significava muito depois, na realidade, para ele, pelo rei. Só que quando ele ficou sabendo que o servo não perdoou o outro companheiro, aí ele ficou muito zangado, que claramente nós não podemos pensar isso de Deus. Tá? É somente uma coisa simbólica. Aí ele vai colocar na cadeia. Não vai dar num prazo, não vai depois sentir razões nenhumas. Aí vai colocar na cadeia, ou seja. Aí tudo isso é simbólico. Por quê? Porque se nós vamos ver o que fala Jesus na oração dominical. Na oração dominical, Jesus fala: Pai, quer dizer, Jesus fala para nós pedir a Deus: Deus, perdoa nossas ofensas na medida que nós perdoamos as nossas ofensores. Então veja bem, Jesus se coloca nós como pecadores, no sentido que somos pessoas que têm falhado, que estamos falhando em alguma coisa. Só que não fala de nos sentir assim, culpados. Sou culpado, tenho aquele sentimento de culpa, então fico com esse sentimento. Não, vai pedir perdão. E como vai ser perdoado? Deus vai te perdoar na medida que você também perdoa os outros.
e nós acho que já comentamos várias vezes. Muitas vezes nós vamos ver a culpa, a falha no outro, porque está em nós já temos isso, nós já estamos falhando isso. Ou já tínhamos falhados, mas agora nós podemos estar de consciência limpa. Então temos que agradecer a Deus. Se nós deixarmos de fazer isso, se nós, uma vez eu também pensava isso, eu também uma vez estava fazendo aquilo, mas agora já não faço mais, graças a Deus. Então, de consciência limpas, vamos fazer o quê? Vamos perdoar os outros. Não é que vamos a esquecer e dizer, não, isso aqui ele pode continuar a fazer. Não, nós vamos perdoar no sentido que nós estamos de consciência limpa. Mas nós precisamos, cobrar aos outros, olha, o que você está fazendo está incorreto. Aí nós podemos falar isso? Podemos, se tivermos autoridade com isso. Porque se nós não tivermos autoridade, o que vamos falar para o outro? Que o outro fala, você também está fazendo isso? Isso é o mecanismo que cada um de nós vai enxergando em vários momentos. E também em algumas atitudes que cada um de nós pode ter ou vai ter. E os primeiros beneficiados somos sempre nós. Porque o que Jesus está colocando aqui, está dizendo que o reino de Deus, está fazendo essa comparação, que está dentro de nós. Quer dizer, aquela consciência tranquila, aquela paz espiritual que todos nós podemos e devemos alcançar, porque é exatamente por esse motivo que nós estamos aqui. Por esse motivo que nós estamos vivendo em sociedade. Você não tem aquela famosa história que se Deus quisesse que nós morássemos sozinhos, teria criado um planeta para cada um de nós. Tanto é que hoje em dia nós sabemos que tem múltiplas galáxias e as galáxias têm múltiplos sistemas solares e esses sistemas solares têm múltiplos planetas que podem ser habitados. Então está vendo porque nós temos que ficar num planeta só e num planeta com todos esses bilhões de pessoas. Né? Por quê? Porque nós somos feitos para viver em sociedade. Né? Tudo isso nos leva a ter a mensagem final aqui, de ter compaixão de um com o outro, porque o rei diz, servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me rogaste. Então, na medida que nós somos rogados pelo outro de ser perdoados, nós também temos que ter compaixão do companheiro. Por quê? Porque se nós não tivermos isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos estar não mais em paz, mas estamos sendo culpados, estamos tendo, uma regressão nesse caso. Que essa possa ser a mensagem de hoje, né? Que é uma mensagem simples, entretanto muito, muito difícil, porque cada momento e cada situação vai ter essa comparação que Jesus está colocando para nós, para ver se efetivamente nós estamos entrando no reino de Deus, se nós estamos recusando de entrar no reino de Deus, que é aquele reino da paz espiritual, que estamos, ao contrário, alcançando a misericórdia de Deus. Muita paz.